Será que é possível viver em paz mesmo sem ter todas as respostas? Fica comigo que o pop de hoje vem aqui para te ajudar. Solta a vinheta, produção. Hello, Poppers! Que alegria estar aqui junto contigo em mais um Espírita Pop. É tão bom a gente ter esse espaço para poder conversar, entender melhor sobre coisas do nosso cotidiano, sobre como o Espiritismo nos auxilia a levar a vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. E a incerteza, ela faz parte, né, da nossa experiência. Então, a gente fez a pergunta, será que é possível viver em paz mesmo sem ter todas as respostas? Porque sim, galera, isso passa na nossa cabeça, a gente acaba convivendo com isso, faz parte da nossa realidade. Então, é bom que a gente entenda e fique mais tranquilo, tá bem? Então, vem comigo para a gente ter essa reflexão e entender um pouco melhor. Porque, assim, primeiramente, né, como eu falei agora, a incerteza, ela é parte da experiência humana. Quando eu falo experiência humana, eu estou falando da experiência da gente estar aqui, encarnado nessa whole picture, nesse corpício de ser humano. É isso aqui, é essa experiência, tudo que a gente passa enquanto encarnados aqui. O nosso cérebro, ele busca previsibilidade. A gente quer ter controle, entender o que vai acontecer, prevenir todos os riscos, saber absolutamente de tudo, não é mesmo? Vai dizer para mim que não é assim, a gente não quer ter controle de tudo, garantir que tudo vai estar ali nos trinques, nos tintins, que nada vai acontecer para nos assustar? Mas a vida não é assim, né? Infelizmente, eu vou botar infelizmente, porque eu sofro muito também com esse processo da incerteza mesmo, né? E a vida não é assim, a gente não tem controle das coisas. E biologicamente falando, o ser humano ele tem um sistema de alerta natural. A gente tem esse sistema, tá? E quando a gente não sabe o que esperar, o nosso corpo ele vai reagir com ansiedade e com angústia. E isso não é fraqueza, isso não é problema, isso não é desequilíbrio, isso é natural. Isso é natural, isso é biológico. É o nosso sistema biológico aqui do ser humano falando que existe perigo, falando que existe algo que a gente precisa da nossa atenção, que a gente precisa olhar para aquilo. Só que muitas vezes o nosso próprio corpo ele vai reagir a isso com os sentimentos de ansiedade e de angústia. Então, primeiramente, a gente vai desmistificar, porque isso é natural, ok? Agora, a espiritualidade vai nos mostrar um outro caminho, que é o seguinte: a gente não tem controle sobre tudo, mas a gente pode e deve escolher como a gente reage diante do que não controlamos. Porque às vezes a gente pensa que por ser espiritualizado, a gente não deveria sentir medo ou ter dúvida, não é? Coisas naturais, mas a gente entende, a gente conhece a doutrina espírita ou outras religiões, outros credos, a gente tem o Evangelho de Jesus como base e a gente pensa, nossa, mas eu não tinha que estar com medo, eu não tinha que sentir dúvida, mas gente, até Jesus sentiu angústia. Esse espírito criador, arquiteto do nosso planeta, nosso brother Jesus, maravilhoso, até ele sentiu angústia. E em que situação foi isso, né? Vamos recapitular um pouco para a gente entender melhor. Lá no Horto das Oliveiras, naqueles momentos tensos pra caramba, antes de Jesus ser preso e crucificado, lembra que ele se retirou para orar? Se você lembra dessa passagem, ele se retirou para orar, porque ele sabia o que estava por vir. A traição, o julgamento, a dor física e a morte. Então, ali, numa profunda intimidade com Deus, ele vai nos dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. E isso a gente tem registro lá no Evangelho de Mateus 26, 38, se você quiser voltar lá para lembrar. Então, olha só, foi um momento de angústia tão intensa que, segundo o Evangelho daí de Lucas, ele suou gotas de sangue. Um fenômeno que é real, a gente já sabe, ele é chamado de hematidrose, que acontece em situações extremas de estresse emocional. O nosso corpo responde a isso com esse suor de gotinhas de sangue, certo? Então, fica com a mensagem, né? Porque pensar em Jesus nessa situação, a imagem me causa muita tristeza e às vezes muita culpa, porque nós
né? Sabe-se lá se nós não estávamos lá, né? Mas vamos pensar na mensagem com isso, porque o bonito dessa cena é que Jesus não fugiu do sofrimento. Ele orou, ele pediu forças, ele confiou. Ele não fugiu. Ele viveu, literalmente viveu. E isso nos mostra que a fé verdadeira, ela não nega a dor, mas ela caminha com ela, com coragem, com confiança, na vontade divina, entendendo o plano maior. Se você aí já assistiu aquela série The Chosen, Os Escolhidos, ela é gratuita, tem uma plataforma que é 100% gratuita, você pode assistir, você vai ver, né? Que Jesus sempre fala a isso, a vontade divina, um plano maior, né? É legal, às vezes, a gente ver pela série, porque ela traz uma abordagem mais dinâmica e fica um pouco mais claro da gente entender, claro, baseado nas escrituras ali do que a gente tem na Bíblia, mas é legal dar uma olhada nisso e entender essa vontade divina, porque assim, a fé em si não é a gente saber exatamente o que vai acontecer, mas sim confiar que aconteça o que acontecer, a gente não vai estar sozinho. Porque se a gente lembrar nesses momentos de Jesus, ele está sempre falando com alguém, com algo muito maior, que a gente não tem nem noção ainda, a gente ainda não consegue acessar muito bem que é Deus, né? Tá lá, Livro dos Espíritos, pode ver, pergunta número 1 tá lá. Que é Deus, né? Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que Deus é justo e bom. Justo e bom. E que nenhuma dor é em vão. Nunca vai ser em vão. Quando a gente está angustiado com o futuro, a gente precisa lembrar que existe também um propósito maior que guia a nossa vida, que pauta as nossas ações. E a fé acaba sendo esse antídoto, vamos dizer assim, contra o desespero, porque ela não vai eliminar a dor, ok? Ainda sentiremos, mas ela vai nos ajudar a passar por ela sem que a gente perca o nosso chão, sem que a gente se desestabilize e sem que a gente viva desejando o controle daquilo que a gente não controla, mas sim viver entregues ao fluxo divino, sendo os protagonistas, tomando as nossas decisões, lidando com as consequências das nossas escolhas, positivas, negativas, neutras, sejam elas como elas vão ser, mas entendendo esse processo sem perder o nosso chão. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente é convidado a desenvolver a resignação ativa, que é aceitar com serenidade, mas agir com confiança. Tudo está pautado na ação. Quando a gente vai ter uma relação, né, um relacionamento um pouco mais íntimo com Jesus e estudar o Novo Testamento, olhar para a história de Jesus, até mesmo assistir essas interpretações que tem da vida dele, né, como a série Os Escolhidos, a gente está vendo Jesus ativo. A gente está entendendo que aquele que é o nosso modelo e guia não parava, trabalhava, vivia intensamente, pregava, passava pelos processos, sentia tristeza, chorava. Tem passagens na Bíblia onde Jesus chora, sentia tristeza, chorava, frustração, viveu a experiência, mas agindo com confiança. A gente pode e deve aí se espelhar na história de Jesus, né? Tá bom, mas e na prática? O que a gente faz quando o nosso coração, gente, aperta e a incerteza vai gritar? Porque como eu falei lá no comecinho, biológico, galera, isso faz parte da nossa experiência humana. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente lida quando o nosso coração aperta? Primeiramente, respira, né? Respira. Respira aí e vê esse passo a passo, né? Como é que a gente pode fazer isso? Entendendo as nossas opções. Primeiro, a gente pode orar como Jesus orou. Porque lá no horto, ele pediu força, ele não pediu fuga da situação, ou controle absoluto, ele pediu força. Me dê força para passar por isso. Porque a oração sincera, ela nos reconecta com Deus e com o que realmente importa. E ela nos estabiliza, vamos dizer assim, na faixa vibracional, para que a gente possa receber também as vibrações e as companhias de melhores espíritos, né? A gente também aceita o que sente sem se culpar. Galera, a culpa, ela pode nos aprisionar ou ela pode nos mover para frente, porque ela se torna arrependimento.
Então, aceitar como a gente se sente é o primeiro passo para observar e entender o que está acontecendo conosco. Eu aceito que agora eu me sinto angustiada, eu aceito que agora eu estou ansiosa, porque são muitas incertezas, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, então eu aceito que eu estou assim, eu não vou demonizar isso. Mas eu vou entender que a angústia, ela não é um sinal de fraqueza espiritual, e sim de humanidade. O problema não é a gente sentir e aceitar, é a gente afundar nisso sem buscar ajuda. Porque, existem várias formas da gente ter esse suporte, não somente com psicoterapia. No centro espírita, a gente pode ir pedir um atendimento fraterno, assistir uma palestra, receber um passe para recarregar nossas energias, conversar com alguém de confiança. Isso já é um processo, certo? A gente aceita realmente o que a gente sente, não se culpa e segue em frente, certo? Tem algo que a gente faz também, que é bem legal, que é respirar no presente. Porque muitas das nossas angústias, elas vêm de um excesso do futuro. Eu quero muito saber no amanhã, no depois de amanhã, no depois e no ano que vem, como é que vai ser daqui para frente. O excesso do futuro. A gente precisa voltar para o agora. Aqui e agora. Respira, Popper. Uma coisa de cada vez. A nossa cabeça, ela não pode ficar sobrecarregada com muitas dúvidas, com muitas expectativas, com muito. A gente já sabe, o que nós fazemos hoje dita como vai ser o nosso amanhã. Quer ter um amanhã melhor? Seja melhor hoje. Quer ter um amanhã diferente? Faça um diferente hoje, agora. Porque isso nos ajuda a entender melhor como é que funciona esse movimento, tá? Confiar no processo espiritual, porque sim, galera, a gente não está aqui por acaso. Toda experiência tem um grande papel no nosso crescimento. Seja uma experiência de grande felicidade, de muitas alegrias, de prosperidade, ou seja uma experiência péssima. Tudo isso tem um papel no nosso crescimento. E nós temos meios de conseguir lidar melhor e buscar apoio verdadeiro. Porque, assim, conversar com alguém, fazer uma prece, vai no centro espírita, tudo isso ajuda a aliviar o nosso fardo. Porque, gente, Jesus, no seu ápice de desconforto, vamos dizer assim, ele não ficou sozinho. Ele chamou os discípulos para vigiar e orar com ele. Isso também é exemplo para nós. A gente não precisa se isolar do mundo para sentir esses sentimentos, essas turbulências que acontecem no nosso corpo humano, mas sim buscar pessoas que possam nos acolher e nos trazer alívio. Se a gente não tiver pessoas físicas, a gente ora, porque o alívio vem. Então, Popper, da próxima vez que a angústia bater, e ela vai bater, porque você é ser humano do planeta Terra. Agora, se for alienígena, daí não sei, mas você é ser humano do planeta Terra que está me ouvindo. Você vai sentir angústia porque é natural. Então, lembra disso. Você não precisa ter todas as respostas, porque nem Jesus teve no momento mais difícil, mas ele confiou. Então, a fé não vai resolver tudo na sua vida de imediato, mas ela te sustenta, te dá fôlego e te fortalece para que você consiga caminhar a sua jornada nessa estrada que Deus já pavimentou para a sua vida. Então, Popper, se esse papo que a gente teve aqui, essa troca, tocou aí no teu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que também está precisando de um abraço espiritual e a gente se sente abraçado aqui nessa vibração boa, tá bom? Lembra de te inscrever aqui no canal da Comunhão também para estar sempre recebendo esses vídeos e esses conteúdos tão legais de espiritualidade para trazer mais conhecimento e alívio para a tua vida. E já me conta aqui embaixo, como é que você lida com a incerteza hoje? Ok? Vamos melhorando, vamos evoluindo, entendendo os nossos sentimentos, entendendo a experiência humana e sabendo. Jesus está conosco e Ele nos ama, independente de quem a gente é, das coisas que a gente já fez, Ele nos ama integralmente e Ele está aqui para nos ajudar a seguir essa jornada de forma mais leve. Tá bom, Popper? Receba, então, todas essas vibrações de amor, de calma, de tranquilidade, de paz aí no teu coração, para que você siga mais tranquilo, com paz, calma na alma e vamos vivendo um dia de cada vez, tá bom? Só por agora a gente ora por Jesus. A gente se vê no próximo Pop e até mais. Um beijo. Tchau!